Rebeca, joia, seja bem-vinda. Marcos Melo, oi Marquinhos, tudo bem? Valdelíria, muito prazer, sejam bem-vindos. Raquel Wilson, Sara Melo, Sarinha, esposa de Marquinhos, sejam bem-vindos. Atos Amor, bem-vindo, Atos. Deus abençoe. Olá, Marcos. Mônica Maio, Ávila do Caram, sejam bem-vindas. Vamos esperar um pouco mais. Entrar mais algumas pessoas para a gente começar. Rosalie, onde está? Mônica Maio, hoje nós estamos iniciando a primeira, antes de Gabriela cantar, eu vou só dar uma introdução, dizendo qual é o tema que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar sobre a importância da evangelização das crianças. Na verdade, esse é um tema muito vasto, muito extenso. Hoje nós vamos só dar início, mas nós temos muitas coisas para falar. E eu espero que dê certo para que essa live ela fique salva lá no nosso canal do YouTube, porque eu acredito que vai abençoar muitos pais e muitos professores. Então, nosso objetivo é que ela fique lá, para que possa, através da palavra de Deus, nós vamos utilizar aqui mostrando a importância da evangelização das crianças, que ela fique salva, para que muitas pessoas possam ser abençoadas, despertadas através da palavra de Deus para obterem a visão de Deus acerca da evangelização das crianças. Quer iniciar? Pode ser. Lucy Sparks, seja bem-vinda, muito bem-vinda. Ela só fala inglês. Ah, é? Tem gente aí que são os... Welcome, Lucy. Lucy. Lurdinha, obrigada por sua presença. Mãe, quer que eu cante? Cante, por favor. Salva me reduz do pecado, livrou, revelando seu amor. Minhas culpas já levou, falarei do seu amor. Só que as trevas separou, lave os pecados meus. Sim, novo em mim, do Senhor
aqui pertinho da esquina, ao redor do mundo. Crianças necessitam de Jesus, do seu amor profundo. Levemos com amor a mensagem do Senhor, aqui pertinho da esquina, ou ao redor do mundo. Pertinho da esquina, ou ao redor do mundo. Vocês necessitam de Jesus, do seu amor profundo. Levemos com a dor a mensagem do Senhor, aqui pertinho da esquina, ou ao redor do mundo. Aqui pertinho da esquina, ou ao redor do mundo. Mais uma, eu pequei. Mereci amor, mereci, mas Jesus. Oh, peraí. Mereci amor, mereci, mas Jesus. Pelo caminho da cruz, morrendo ali, Jesus levou meu pecado no meu lugar. Foi ele castigado. Deus, Jesus já morreu por mim, salve-se. Quando vou com Jesus. Eu não lembro essa muito bem, não. Mas é isso mesmo. Lucas, sejam bem-vindos. Querida Roberta, está aí. Seja muito bem-vinda, Roberta. Deus abençoe. Roberta é a nossa líder do departamento infantil da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Sejam todos bem-vindos. Vai cantar mais alguma, Gabriela? Eu canto a Remi mais uma vez, aí eu deixo a senhora continuar. Tá bom, ok. O pecado me revelando seu amor. Minhas culpas já levou, falarei do seu amor. Você separou lá nos pecados meus. Sim, sim, novo em mim, do Senhor eu sou. Em oscilação da minha vida. Obrigada, Gabriela. Beijo. Deus abençoe. Beijo. Olá, pessoal. Vamos falar, então, sobre o nosso tema de hoje. Qual a importância da evangelização das crianças? Como eu falei no início, e outras pessoas, e algumas pessoas entraram depois, esse tema é um tema muito vasto. Nós temos muita coisa para falar acerca disso, inclusive para dar algumas orientações de como você fazer, de como facilitar o trabalho da evangelização das crianças. Mas o que a gente quer falar hoje, a gente quer fazer uma introdução a esse tema e nós queremos dizer para vocês que são pais, que vão vir a ser pais, vocês professores de crianças, seja em qualquer trabalho bíblico com criança, nós queremos dizer para vocês que a evangelização das crianças
é a prioridade em qualquer trabalho cristão, em qualquer trabalho bíblico com crianças, porque é o início de tudo. Você deve começar com a evangelização da criança. Mas eu quero me dirigir especificamente nesse momento aos pais. A ordem de Deus em Deuteronômio 6 é que essas crianças, toda e qualquer criança, a responsabilidade maior, a responsabilidade máxima da evangelização, do ensino da palavra de Deus é dos pais. Por exemplo, aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, você pode conferir na sua Bíblia, o Senhor diz assim, no versículo 5, 6 e 7. Eu vou ler só o 6 e o 7. Diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás, as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Então, o versículo está dizendo, Aldinha, seja bem-vinda. O versículo está dizendo, tu a inculcarás. Isso quer dizer que você vai martelar, você vai repetir, você vai trabalhar a palavra de Deus na vida da sua criança, dos seus filhos. Essa é a responsabilidade maior, é dos pais, não é da igreja. O trabalho da igreja é um trabalho secundário, mas a responsabilidade que Deus deu de ensinar a palavra de Deus é dos pais. Interessante que eu não sabia disso. Eu me converti em 1996. Em Manaus, nós conhecemos Jesus e nós tínhamos as duas meninas, a Gabriela, que acabou de cantar conosco, e a Rosalie. Gabriela tinha 6 anos e alguma coisa, e a Rosalie tinha menos que 2 anos. Então, eu não sou muito boa de data, não. Eu acho que Gabriela era mais nova do que eu estou dizendo. Gabriela é de 92, Zazá é de 95. Então, elas eram bem pequenas. E um dia a nossa líder de departamento infantil da igreja, porque eu não era do departamento infantil, na verdade, eu não tinha pretensão nenhuma de ensinar nada a ninguém, porque eu dizia sempre assim, que eu não sabia ensinar nada para ninguém, mas eu não sabia qual era o plano de Deus na minha vida, e o qual eu teria que obedecer mais tarde. Mas, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, um dia a nossa líder de departamento infantil da Primeira Igreja Batista de Manaus, ela deu um aviso no púlpito dizendo que o culto infantil ia acabar. E eu disse, meu Deus, eu não posso, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar em alguma coisa, porque ela disse que ia acabar porque não tinha equipe. Então, eu me dispus a ser uma auxiliadora no departamento infantil, e especificamente no culto infantil, porque eu não queria que as minhas filhas ficassem desassistidas. E na primeira reunião que eu assisti do culto infantil, elas distribuíram um folder sobre um curso que ia acontecer. E eu fui fazer esse curso em 99. E dali eu aprendi, de fato, como evangelizar as minhas filhas. E eu tive o privilégio de ganhar as minhas filhas dentro da minha casa, na sala da nossa casa. Nós não deixamos que as nossas filhas fossem ganhas por outras pessoas. Eu tive esse privilégio. Então, eu me sinto muito feliz por isso. Foi Deus que me conduziu mesmo, porque eu não conhecia a palavra da verdade. E o plano de Deus de missões está em Atos 1:8. E diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E começa
o plano de missões de Deus, eu não vou dizer o versículo todo, mas começa em Jerusalém. Jerusalém é a sua casa, é a minha casa. E esse é o plano de Deus, é que você comece missões na sua casa. Quando um líder falha nesse aspecto, nessa ordem, nesse plano de Deus, ele sofre as consequências, porque ele vai ganhar o mundo inteiro, mas ele perde os filhos dele para o mundo. Isso é muito triste. Isso é negligenciar tão grande salvação dentro da sua própria casa. Então, nossas filhas foram nosso laboratório. Eu fazia seminário em 2000 já, e eu estudava todas as minhas aulas com elas. Eu tenho uma amiga até hoje que ela dizia para mim: você é doida, você está dando carne para as meninas, elas precisam de leitinho. Então, elas estudavam. Quando eu ia estudar para as provas, elas estudavam comigo. Elas estavam sempre presentes. Então, eu não abandonava minhas filhas para ter que... Eu não abandonava para ter que estudar. Então, isso foi muito proveitoso para mim e para elas. Elas foram doutrinadas dessa forma. Além do mais, nós tínhamos o costume do nosso culto diário. No nosso culto diário, nós tínhamos um microfone, uma caixinha de som pequena. Nós tínhamos uma caixinha de som assim pequena, um microfone, e elas tinham um pedestal, e ali, quando elas queriam cantar, fazer um solo, elas faziam. Quando elas queriam falar alguma coisa a respeito do culto, elas também faziam. E assim elas foram crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu digo para você, invista em primeiro lugar no seu lar, nos seus filhos. A obrigação maior é sua de ensinar a palavra de Deus. A obrigação não é da igreja, eu volto a dizer, a igreja é só um complemento. Eu fiz uma soma de dias na semana, 7 dias na semana dá 168 horas que você fica com seus filhos. Dessas 68 horas, 3 horas eles ficam na igreja. Ou mais ou menos, talvez não chegue exatamente a 3 horas ouvindo a palavra de Deus. Então, quem tem o maior privilégio e o maior tempo de ficar com seus filhos é você. Por isso que Deus deu a ordem para você ensinar, para você inculcar, ou seja, fazendo repetições, inculcando até a criança aprender, para que ela possa guardar no seu coração a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. E a outra coisa que o versículo continua dizendo lá em Deuteronômio, no capítulo 6, eu li o 6 e o 7, ou foi o 7 e o 8, ele diz, e ensinando, e andando pelo caminho, e assentando e deitando. Isso quer dizer que a todo momento, toda hora, em todo tempo, nós devemos ensinar a palavra de Deus às nossas crianças. E sabe de uma coisa? Se você não ensinar a palavra de Deus às crianças, o secularismo, as mídias, elas vão engolir o seu filho, porque tem muitas crianças perdidas dentro de casa. Elas estão trancadas no seu quarto, seus pais trabalham muito, o secularismo sufocou as famílias, infelizmente. Então os pais ficam pensando assim, eu tenho que ganhar, porque eu preciso dar um futuro para o meu filho. Mas e a vida eterna do seu filho? A vida eterna, a vida que vai além túmulo. Porque se eu der ouro, prata, der tudo de bom para os meus filhos, claro que a educação, nós temos que dar a melhor educação que pudermos para os nossos filhos, colocá-los na melhor escola. Mas a vida eterna é uma vida para sempre. E se eu der tudo que eles querem, tudo que eles gostam, e der a maior educação a eles, promover para eles a melhor educação, porque eu quero que eles tenham um futuro brilhante, venham ser médicos, outros advogados, não sei, mas que venham ser bem-sucedidos na vida.
A vida aqui é terrena, ela acaba. Mas se eu negligenciar o ensino da palavra de Deus, se eu negligenciar principalmente de levar essas crianças, minhas crianças, meus filhos, a Cristo, elas não vão poder entrar no reino de Deus. Sim, você tem que parar e pensar nisso, porque a salvação é individual. Ninguém nasce na igreja. Todos nascem em uma maternidade, a não ser que seja acidental o nascimento, você está grávida, sentiu dores de parto e a criança nasceu ali na igreja mesmo. Mas ela vai precisar nascer de novo, porque João 3,3, Deus disse para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Então, tem muita criança aprendendo princípios, aprendendo valores, aprendendo como ter uma conduta cristã, mas ela ainda não foi levada a Cristo. Então, o que é que estamos fazendo com as nossas crianças? A palavra de Deus diz que ai de nós se negligenciarmos tão grande salvação. Então, eu tenho certeza que eu vou para o céu. E se eu tivesse filhos pequenos, porque a palavra de Deus diz em Romanos 3,23 que todos significa todos, pecaram e estão separados da glória de Deus. A palavra de Deus diz lá em Gênesis, no capítulo 8, versículo 21, deixe conferir aqui. No versículo 21, a palavra de Deus diz que o homem ele é corrupto desde a sua meninice. Então não precisa crescer, ficar adolescente, jovem, adulto para se tornar um pecador, não. O seu filho, por mais bonitinho, mais bonitinha que seja, ele é pecador. Nasceu pecador porque é descendente de Adão e Eva. E ele precisa ou ela precisa de um Salvador. E tenha o privilégio de evangelizar o seu filho, de conduzi-lo nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. E depois disso você vai ensinar conduta cristã, vai ensinar ele a andar nos caminhos do Senhor, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imaginem vocês se eu e meu esposo não tivéssemos investido tempo, estudo, tempo na vida das nossas filhas e ter visto elas se converterem crianças. Hoje, Deus levou para um país e outra para outro país, países extremos, mas elas saíram daqui alicerçadas na rocha. Elas saíram firmes, estão firmes. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a minha maior tranquilidade. Não tem problema com vírus, com pandemia. Eu não estou preocupada com nada, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem elas creem. Elas têm a certeza da sua salvação. Elas estão firmadas na rocha. Então elas não têm medo, nós não temos medo, nós não nos preocupamos porque a nossa vida não é aqui. Nós não somos deste mundo. Nós somos do futuro da Nova Jerusalém. Nós estamos aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus Cristo vai vir buscar um povo salvo, limpo dos seus pecados, justificado, porque ele mesmo morreu por mim e por você. Então, se você tem os seus filhos salvos, você não vai temer se por um acaso eles morrerem antes de você, porque você vai ter a certeza no seu coração de que o seu filho ou a sua filha, se morreu antes de você, eles foram para o Pai, eles estão no céu, porque sem nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. Então eu digo a você, valorize a sua Bíblia,
Ensine a palavra de Deus às suas crianças. Nós vamos ensinar durante essas lives que nós vamos ter, ainda com esse tema, da importância da evangelização da criança. Nós vamos dar algumas dicas de como você fazer o culto infantil e ganhar suas crianças de maneira criativa, dinâmica e vê-las confessar o nome do Senhor Jesus Cristo dentro da sua própria casa. Porque eu volto a dizer, a igreja só complementa o ensino que os pais dão, mas a maior obrigação é dos pais. Eu quero ler aqui 2 Timóteo. 2 Timóteo diz assim, 2 Timóteo 3,15 diz assim: e desde a infância sabe as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Desde a infância. A Bíblia não diz qual é a idade ideal para uma criança ser levada ao Senhor Jesus. Se você quiser fazer alguma pergunta acerca da idade, eu estou aqui à disposição para responder. Pode perguntar aí nos comentários que eu responderei. O que eu souber eu vou responder, dentro da minha limitação. Fique à vontade. Você que tem filhos, você que vai ter filhos, como Valesca. Valesca ainda vai ter filhos, Valesca é casada. Aqueles que ainda não são casados, como Ávila, mas pretendem um dia casar e ter filhos. Minha filha Gabriela, mas ela já disse que vai passar essa responsabilidade para mim. Que privilégio, né? Mas a responsabilidade maior é dela e do esposo dela. Eles não podem fugir a esse princípio. Eles precisam iniciar, dar o pontapé inicial a esses ensinos, porque é bíblico e eu não vou me meter naquilo que Deus já ordenou. Eu vou ajudar, eu posso dar crescimento espiritual sim, mas eles precisam acompanhar o novo nascimento dos filhos deles, porque eu ensino isso e eu tenho que prezar por aquilo que eu ensino. Vai ser difícil, porque eu vou querer ganhá-los para Jesus. Alguém quer fazer alguma pergunta acerca da idade da criança para ser salva? Eu vou dizer uma frase de Spurgeon, o pregador do século, há mais de 120 mil anos atrás, há mais de 120 mil anos atrás, há mais de 120 anos atrás ele viveu, 120 anos atrás ele viveu aqui, o Spurgeon. Eu estou até com um livro dele aqui, que chama Pescadores de Crianças. E eu indico você comprar esse livro. É maravilhoso. Você que trabalha com criança na igreja, e principalmente os pais. Eu estou dizendo os pais porque hoje a gente quer abordar mais, chamar mais a atenção dos pais. Então, compre este livro de C.H. Spurgeon, Pescadores de Crianças. É um investimento fantástico que você vai fazer na vida da sua família. Então, tem alguém dizendo aqui, Arthur estará em seus braços. Passo toda a responsabilidade para você, Marinalva. Arthur é o netinho da minha vizinha Alda, que eu tanto a amo. Sim, eu farei. Se você não pode fazer, eu farei. Estou à disposição. Que Deus me use para a glória dele. Então, olha, comprem este livro chamado Pescadores de Crianças. Nós vamos estar estudando alguns capítulos dele, mas eu volto a dizer, e vou repetir, vou falar a frase que eu ia falar do Spurgeon. Ele foi considerado o príncipe dos pregadores na época que ele viveu aqui. Era um homem muito conhecedor, um profundo conhecedor das escrituras sagradas. E ele disse uma frase assim: se uma criança devidamente instruída na palavra de Deus, ela pode, aos 6 anos de idade, receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Eu parafraseei um pouco a frase dele. Eu falei o início certinho, mas depois eu parafraseei. Então, isso ele falou há mais de 100 anos atrás. Porque ele viveu, acho que, há 128 anos, 123 anos atrás. E naquela época, as crianças
as crianças não tinham a inteligência que elas têm hoje. Mas uma coisa eu garanto para vocês, não é pela inteligência que a criança entende a palavra de Deus. É porque o Espírito Santo de Deus é o nosso professor. Ele é o meu professor. Ele é o professor do papai e da mamãe, do professor da escola bíblica. E ele é o professor também da criança. É ele que convence do pecado. Então, nós não podemos confiar em nós mesmos. Em nós mesmos. Quando eu prego para uma criança, eu devo descansar que o Espírito Santo de Deus é quem vai fazer a obra na vida daquela criança. Não precisa ela ter uma idade elevada. A nossa mais nova, a Zazá, como alguns que estão aí identificados na live, conhecem Zazá. Zazá se converteu antes dos 3 anos de idade e foi ela que ganhou o meu pai para o Senhor Jesus Cristo. Então, não tem idade. Basta a criança ser bem orientada, bem ensinada, bem instruída, como bem falou o Spurgeon. Então, que vocês, pais, se conscientizem verdadeiramente da sua responsabilidade diante de Deus e da sua palavra, da palavra de Deus, que vocês se conscientizem para assumirem a responsabilidade maior de instruir os seus filhos no caminho que ele deve andar, como diz lá em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que ele deve andar, e mesmo quando velho, ele não se desviará dele. Então, que Deus seja mesmo o nosso guia, e ele é o nosso professor, e ele nos instrua em tudo, para que a gente possa conduzir as nossas crianças. E quem não tem crianças, quem não é casado ou e não vai ter filhos, tem oportunidade de estar com crianças. Não deixem elas passarem por sua vida sem você levá-las ao Senhor Jesus Cristo, porque pode ser a última e única oportunidade que ela teve de ouvir o Evangelho e de ser salva. E tem mais uma coisa para fechar, eu vou dizer para vocês, é muito importante isso. A palavra de Deus é poder para a salvação. E a palavra de Deus, ela é poder para transformação. A palavra de Deus não é simplesmente uma palavra que você conta para entretenimento. A palavra de Deus, ela é poder. As histórias que estão contidas na palavra de Deus, elas são palavras de transformação. Não é só para informação. A palavra de Deus não é só para você. Eu vou contar uma história, as crianças vão ficar conhecendo essa história. As histórias que estão na Bíblia, na palavra de Deus, são histórias do poder de Deus, do amor de Deus, da santidade de Deus e de tudo que Deus pode fazer. Então, você precisa contar a palavra de Deus para suas crianças, sejam filhos ou não, como poder de Deus para transformação. Não esqueça dessa frase. A palavra de Deus é para transformação, não é para informação. Que Deus abençoe todos vocês. Teremos lives com esse mesmo tema, não sei por quanto tempo. Depois teremos outros temas, mas a gente vai trabalhar, mastigar bem esse tema até quando for necessário. Não sei se mais 2 lives, 3, mas a gente vai estar todos os domingos aqui à disposição, esperando vocês. E depois nós vamos entrar em orientações bem abrangentes com os professores evangelistas e doutrinários de crianças. Que Deus vos abençoe. Orem por nós, precisamos de muita oração. Estamos iniciando a missão CRE.
Significa crianças resgatadas esperando o Rei dos Reis, a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês mais uma vez, eu repito, nunca é muito abençoar. Então, que Deus abençoe vocês, orem por nós durante a semana e sempre que lembrar de nós, orem pelo pastor Gibson, missionária Marinalva, suas filhas Gabriela, Rosali e toda a equipe que está fazendo parte, como o André, que faz a edição dos vídeos, e Yasmin também trabalha na edição dos vídeos. Nós temos a irmã Juliana, que faz a linguagem de sinais. Gabriela nos ajuda muito na área do computador e a Rosali também nos ajuda em outras coisas. Então, não esqueçam de orar por todos nós. Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Até domingo, às 20 horas da noite.